Geralmente essas histórias lúdicas se passam assim nesses lugares mais distantes, justamente pra... É aquela coisa que não é a realidade, geralmente não é a realidade do leitor, e são locais mais afastados que dá mais essa sensação que, toda cidade do interior tem muito mais forte essa questão dessas lendas. Toda cidade, toda vila mais afastada e etc., tem mais forte essa questão do imaginário, né, das lendas populares, dos personagens, folclores e etc. Então isso já deixa o leitor pré-preparado. Fazer a história em um passado recente, e aí eu coloquei distante o suficiente para, assim como essa questão da distância da cidade, distante o suficiente para soar como aquela história da vovó. Ai, aconteceu em 1900 e não. Lembra aquela história que a sua avó conta? Porque quando eu era criança eu tenho certeza que eu já vi não sei o que lá no jardim da casa da minha avó. E você fica assim, avó, você acha legal, mas não é uma coisa que você chega a acreditar e tal. Só que seja perto o suficiente para ser similar à nossa realidade. Por exemplo, como eu falei, o Amigo Totoro, ele se passa ali na década de 50 e 70, mais ou menos. Não é distante do que a gente vive, mas não é tão distante. Existem muitos elementos ali que já são modernos pra gente entender. Existe um telefone, óbvio que é um telefone, que era um telefone assim, só tinha um na vila inteira, no província, sei lá, tinha um na província inteira, a província eu acho que é maior, enfim, na vila ali tinha um pra todo mundo, e era aquele que tinha que ligar pra telefonista primeiro e não sei o que. O ônibus ainda era aquele ônibus bem antigo, tipo aqueles ônibus escolares antigos, mas são elementos que são mais presentes e traz pra gente a questão da similaridade, que é a gente conseguir meio que, olha, é fantasioso, mas eu consigo me enxergar naquela realidade. Então a pessoa consegue mergulhar, sabe, um pouquinho mais. O leitor pode se dar o luxo de mergulhar um pouquinho mais na sua história por ter elementos mais conhecidos. Mas a gente tem também um de terror, que eu nem tinha colocado aqui no roteiro, mas eu lembrei agora. História de terror é quase sempre lúdica, né? Porque é quase sempre a nossa realidade, traz um personagem que foi invocado não sei aonde, mas o que eu lembrei foi A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça com Johnny Depp. Cara, eu amo esse filme demais. Acho que foi o primeiro filme que eu vi na vida com um plot twist. Que eu lembro, né? Porque ele é muito antigo. E aí é exatamente disso. É uma vila distante. Só que lá é muito distante. É tipo, sei lá, 1700, 1600. Então é muito distante da nossa realidade. É uma coisa que, por mais que a gente ache legal, a gente não se imagina vivendo aquilo. Não se imagina, sabe? Algumas coisas porque a gente não vive. É muito antigo, é muito distante pra nossa realidade. Já Meu Amigo Totoro e algumas outras histórias, elas são um pouco mais próximas e a gente consegue se imaginar melhor dentro daquele universo. O cenário que ajuda a despertar essa imaginação do leitor, por exemplo, na floresta, tem aquela árvore gigante, eles chegam na floresta, tem uma árvore enorme, muito grande. E aí o próprio pai chega e fala assim, aquela árvore deve ser o guardião da floresta, ou deve ser onde o guardião da floresta está. E é justamente onde a menina, né, onde a Mei, que é a mais nova, que tem o primeiro contato com o Totoro, acha o Totoro nas raízes daquela árvore. Então, assim que o filme começa, que elas chegam, já começa a estabelecer ali quais são os pontos de contato desse mundo de fantasia, digamos assim, que na verdade são tudo coisas reais. A casa, a floresta, a árvore, são todas coisas do nosso mundo, são tudo elementos que existem, só que salpicou ali, disse que é mágico, é fantástico, o leitor vai acreditando e você vai gradativamente mostrando isso pra ele. Eu não sei contar a vocês, mas isso que eu ia contar, que pra mim, essa questão de ir pro interior, ter esse contato com essas histórias, isso pra mim é muito real. E muito próximo, porque meu avô paterno, mora numa roça, tipo roça mesmo. Que, gente, há uns 5 não, né? Um pouquinho mais. Mas há uns anos atrás eu ia lá e não tinha eletricidade. Era de lamparina, não sei nem se vocês sabem o que é lamparina. Você põe querosene no negócio e um paninho pra ficar, enfim, pra conseguir enxergar. Eu sempre que ia lá, principalmente quando era criança, sempre ficava olhando para aquela imensidão, porque imagina, de noite, não existia eletricidade, o vizinho mais próximo tá a 3 montanhas de você, literalmente é 3 montanhas de você, tem a parte de pasto, né, mas o restante em volta é tudo mata fechada assim, não existe
pessoas, seres humanos habitando ali dentro. E meus primos, quando eu ia pra lá, que eu tinha primos que moravam nesses lugares, hoje eles já foram pra cidade, e eles me contavam muitas histórias, né, que a minha avó contava também, quando era viva, os nossos tios também contavam, porque quando eu era criança, eu via, a dama d'água, se não me engano, era uma história que eles contavam, que toda vez que você via alguma coisa brilhando no meio do mato, você poderia correr lá, que, sei lá, esse ser tinha deixado ouro. E era aquela coisa assim, não, eu juro que um amigo do meu amigo achou isso. Sabe, era sempre essas histórias assim. E pra mim, ir ali, tanto de dia quanto de noite, olhar aquela floresta e aquela casa que era muito, muito antiga. Cara, é a casa do meu avô nessa roça, digamos assim. Ela é muito parecida com a casa delas. Bem antiga, bem de madeira, aquele telhado de... telha mesmo de barro. E, cara, um breu. À noite você não conseguia enxergar um palmo à sua frente. Não tem ambiente, sério, de verdade, não tem ambiente melhor pra você conseguir despertar a sua imaginação. E eu morria de medo, às vezes, de madrugada, né? Porque a gente escutava um barulho fora da casa, quem ia ver o que era, né? Depois de ter passado a noite ouvindo essas histórias, essas lendas e etc. Mas era muito legal. Hoje, voltando lá adulta, com muito menos frequência, infelizmente, já tem sim aquela sensação de tipo, caraca, né? Olha que ainda bem que ainda tem a mata lá. Você olhar assim aquela mata inteira e falar, cara, sabe, não tem ninguém, não tem nenhum ser nesse mundo que é tão habitado, não tem ninguém ali dentro. O que será que tem ali que a gente não sabe, etc. Eu deixo minha imaginação voar. Então, esse cenário mais de floresta, lugar do interior e etc. é muito propício, porque geralmente se tem alguém tem algum contato com, nem que seja na infância, de né, vou pro meio do mato e existe alguma lenda, alguma história, porque é aquilo, não tem quase ninguém ali, então pra criar uma história é fácil. Quem é que vai dizer que não, se não tem quase ninguém pra comprovar, né, que nunca viu? Não, nunca viu, mas você nunca esteve por aqui. Último ponto, chegamos no final, engraçado, um que eu achei que ia ser o maior, tá sendo mais rápido. Ó, que doido. Porque eu acabei correndo um pouco com ele, né? Dos personagens ajuda na movimentação da história. Óbvio, isso não é segredo pra ninguém. Por isso que você necessita de personagens. Só que as protagonistas, elas são crianças, né? Então pra elas é realmente muito mais fácil ela enxergar isso. Tanto que os exemplos que eu dei aqui, de fato, quem viu os seres são sempre crianças. Ou, no máximo, ali, adolescentes. Existem histórias, sim, em que o ponto de contato é o adulto, mas digamos que é um pouco mais difícil, igual como botar um ser místico na floresta, talvez seja um pouco mais difícil convencer o leitor de que aquilo é um pouco mais natural, que é muito mais comum que crianças de fato vejam essas coisas, né, por conta do imaginário delas, e adultos não. Mas nada impede de você também usar o personagem adulto. Só que os personagens adultos também, que existiam na história, eles não impediam essa imaginação também das crianças. Eles não viam os mesmos seres, mas eles até incentivavam, né? Tanto que foi até o próprio pai que falou, nossa, de fato, a nossa casa deve ser assombrada, deve ter algum ser e não sei o quê. A vozinha, depois que chega, ela fala, eu também já vi quando era criança. A própria mãe também conversando com elas fala, eu também já vi algum quando era criança, não sei o quê, gosto, que legal, incentiva. E não coloca pra baixo. Não coloca no sentido, não, você tá vendo mentira, você tá vendo coisas, é coisa da sua cabeça e etc. Mas é óbvio que também pode ser, porque poderia ser um confronto dentro da história também, só a criança vê ou aquele personagem vê e etc. Quando geralmente isso acontece com personagens adultos, as pessoas pesam muito mais pra comédia, né? Porque, é o cara que tá vendo alguma coisa que ninguém mais tá vendo, e aí é sempre puxado pra comédia. Não fica essa coisa lúdica no sentido de ser mais melancólico, mais fantasia, é sempre mais puxado à comédia. Justamente por ser um pouco mais difícil e complicado você conseguir colocar um adulto conversando com esse tipo de ser e conseguir com que aquilo dali seja bem digerido pelo leitor, sabe? Que não seja uma coisa forçada, da mesma forma com os elementos.